Amém. Meus irmãos, a gente, na semana passada, nós começamos ali, a gente ia até começar hoje, mas aí eu resolvi ali na hora de mudar, né? Mas graças a Deus aí, ó, o importante é a palavra. Eu acho que naquele momento que foi dito, que foi falado, né, foi importante aquela semente. Depois a gente, ao final da reunião, nós conseguimos então verificar o do porquê que aquilo deveria ter sido falado, né? Da semente da palavra. Por quê? Eu só fui compreender de melhor forma depois do culto, conversando com as pessoas. Pois bem, hoje a gente vai passar para a segunda parte de uma parábola, que é uma parábola assim, bastante interessante pelo seguinte: é a parábola pelo qual Cristo ele vem numa série de ensinamentos logo no início do seu ministério, né? Que é uma parábola que ele vai contar, uma comparação que ele vai fazer a respeito de dois fundamentos, a semelhança das pessoas que praticam ou não a palavra de Deus. E ele então vai utilizar o fundamento da rocha e o fundamento da areia para poder embasar o seu ensino, tá? E é o que nós vamos ler nessa noite. Vamos lá. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículos do 24 ao 27. Todos acharam? Guardar os irmãos encontrarem aí, a gente vai. Isso, exatamente. Encontrou Mateus, capítulo de número 7? Foi? Pois bem, e diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que for edificado, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando a gente lê esse texto ele é o segmento de diversos ensinamentos que Cristo ele vinha já fazendo, ali pegando ali como ponto de partida, por exemplo, o conhecidíssimo Sermão do Monte. Então, por isso que ele vai dizer: e todo aquele que não ouve estas minhas palavras. Que palavras? É justamente as palavras anteriores pelas quais Cristo ele já estava pregando. E você percebe que quem os ouve, logo depois que você lê a passagem agora em destaque, você vai perceber que o povo ficou admirado das palavras de Jesus, porque ele não ensinava como os fariseus, mas ensinava como quem tinha autoridade, na minha versão, né? Diferentemente dos fariseus, que falavam coisas para que as pessoas praticassem, sendo que nem mesmo eles tocavam com sequer de seus dedos. Mas Jesus era diferente, e a gente consegue ver isso aí no versículo de número 29, o testemunho das próprias pessoas que foram os primeiros ouvintes dessas palavras de Jesus. E quando a gente vê aqui basicamente esses dois fundamentos, isso aqui é bastante emblemático pelo seguinte: que como pode alguém edificar sua casa sobre areia, né? Casa sobre a rocha, eu já vi, literalmente. Inclusive tem uma lá na Quinta da Boa Vista, bastante interessante, né? Sobre a rocha, mas sobre a areia a gente jamais viu, porque justamente a casa, as especulações, as falas que estão sobre a areia, elas não se sustentam durante muito tempo, porque sobrevindo um bilhão de verdades, elas tendem a cair. E aqui, como a título de introdução,
introdução, eu lembro-me como se fosse hoje, num domingo à noite como este, mais precisamente, eu preguei de manhã e um domingo de noite também. Após a pregação da noite, fomos eu e o pastor titular para a porta da igreja para poder cumprimentar, como muito se faz entre os batistas, né? Ao final do culto, o pastor se dirige até a porta para poder cumprimentar as pessoas de mão em mão. E ele ficou na minha frente, mais próximo da porta, e eu fiquei imediatamente atrás. Enquanto ele apertava, eu apertava também, né? Pois bem, assim sendo, num certo momento veio uma moça na fila, né, do aperto de mão, e ele perguntou assim para a moça: "Oh, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que está fulano de tal?" Aí ela disse: "Ah, pastor, ele até está bem, mas ele não está querendo vir mais aqui não. Ele não quer mais vir aqui." E então esse referido pastor, ele responde de volta para essa irmã: "Ah, ele não quer mais vir aqui", sendo que a gente sabia do porquê. Aí ele disse de volta: "Ah, ele não quer mais vir aqui? Irmã, você sabia que a esposa deve acompanhar o seu marido?" O pastor disse para ela. Aí ela de bate-pronto pegou e disse: "Sim, é verdade. Inclusive, pastor, cadê sua esposa que há muito tempo eu não vejo aqui?" E ele, com aquele sorriso amarelo, disse: "Não, é porque ela tem algumas coisas para fazer e tal, não sei o quê." E acabou que falou e não disse nada depois dessa resposta, que evidentemente o deixou de calça curta, muito mais curta que já estava, né, diante de tantas situações que ele vinha vivendo ali naquele ambiente. E por que isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui? Porque a gente está falando sobre casa montada sobre a rocha e casa montada sobre a areia. E quando ele fez esse tipo de cobrança, ele esqueceu-se que naquele aspecto a sua casa estava sobre a areia. Eu não estou falando aqui de uma situação que a pessoa não possa jamais se arrepender, que ela não possa se consertar, não é isso. Mas a situação, irmã, ela estava em continuidade. Não era uma situação que aconteceu durante um tempo e cessou. Não, ela não tinha cessado, ela estava contínua, era uma situação contínua, uma situação presente. Ela não era passada e nem futura, obviamente que não. E ele fez uma cobrança, irmã, que... E não somente isso. Falava para que as pessoas, como eu na época era seminarista dessa igreja, que a gente pudesse sempre chegar nos cultos. E nem precisava dizer isso para mim, que eu sempre ia mesmo. Mas parece que esse mesmo conselho não funcionava com a esposa. Que, diga-se de passagem, era uma pessoa boníssima. Eu tive a oportunidade de conhecer muito gente boa. Mas a casa dele estava sobre areia. Porque ele estava querendo que as pessoas fizessem uma coisa que ele não fazia. Uma coisa que ele não vivia. E Jesus, ele diz aqui: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e sopraram vento e combateram contra aquela casa, que não caiu. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Estando edificado sobre a rocha, a pessoa ela não tem como cair, ainda que venham as adversidades da vida, ainda que venham as contradições. Por quê? A tudo aquilo que possa envergonhá-la, que entre aspas pudesse envergonhá-la, está com base em verdade, está com base numa claridade de coisas. Ela não vive num quarto escuro, mas sim num quarto iluminado. E sendo dessa forma, estando num quarto iluminado, ela não conseguirá ser pega em qualquer um percalço. Mas mais que isso, do que não poder ser pego em qualquer percalço, porque está fundamentado em verdade, alguma coisa que possa envergonhar a sua família ou a comunidade de fé que ela pertence, mas também a prática da palavra de Deus. Porque esse texto aqui ele torna-se semelhante ao texto que Tiago ele vai escrever. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Que deviam praticar. E isso aqui, nesse texto, ele vale muito a pena depois os irmãos lerem os versículos anteriores. Por quê? Porque justamente ele está falando aqui de uma série de práticas.
uma série de questões pelos quais aquelas pessoas deveriam se fundamentar. Daí, quando a gente vê isso, aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aí uma coisa que também a gente deve levar ao nosso pensamento: quem é que estava ouvindo? Quem era a audiência de Jesus? Evidentemente, tinha ali os seus apóstolos, né, seus discípulos, né? Tinha os discípulos de forma generalizada, e tinha, digamos aí, a multidão, né, um terceiro grupo, a multidão, e tinha também um outro grupo bastante específico, que na maioria das vezes eram quem eram os fariseus, também estavam lá. Eles também estavam lá ouvindo Jesus. E quando não eram os fariseus, eram os saduceus, que, diga-se de passagem, era um grupo que também brigava com os fariseus e eles não gostavam do outro. Então, eles estavam ali ouvindo. E Jesus diz: olha, aquele que ouve as minhas palavras nós pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E justamente isso cabe por quê? Todo momento na revelação geral da Bíblia, o combate de Jesus foi justamente contra aquelas pessoas que falavam, mas não tinham a capacidade alguma de praticar aquilo. Isso a gente consegue ver claramente durante a revelação progressiva do Evangelho. Lembra-te do relato após a crucificação? O Sinédrio, né, composto por fariseus e saduceus, eles deram uma quantidade de dinheiro para Judas, para que Judas pudesse entregar a Jesus. Aí Judas, quando volta para poder devolver o dinheiro, aqueles homens disseram assim: não podemos colocar de volta esse dinheiro no gasofilácio, porque isso aqui é dinheiro de sangue. Ou seja, ele não se preocupava com a vida de uma pessoa que foi acabada de ser julgada e morta injustamente, de forma cruel, mas ele se importava que aquele dinheiro não podia entrar no gasofilácio. Por isso que o próprio Cristo disse: vocês engolem com facilidade um camelo, mas se engajam com um mosquito. Um homem pode morrer, mas o dinheiro que foi dado para esse homem não pode entrar no gasofilácio, porque era dinheiro de sangue. A vida humana para eles não valia absolutamente nada, e não só naquele tempo, mas hoje também, porque você é aquilo que você dá. Quanto mais oferta você dá, melhor você é. Quanto mais dízimo alto você dá, mais importante. O seu voto na assembleia, ele tem peso 2, porque você ganha bem. E o irmãozinho assalariado que chega de ônibus na igreja, o peso dele não é 2, o peso dele é 1. E se ele falar alguma coisa de diferente, é capaz até de ser colocado para fora. Porque não somos avaliados por aquilo que somos, mas sim por aquilo que temos. E se temos, é porque daqui a pouco vai dar. Poderia ser isso também. Caberia muito bem essa palavra, essa expressão. Assim, então era uma acusação frontal aos fariseus isso aqui. Pessoas que eram faladoras, pregadoras, mensageiras de uma mensagem que eles desconheciam na prática. Poderia haver verdade na sua boca, mas mentiras nas suas atitudes. Poderia haver graça nas suas palavras e demônio nas suas atitudes. Poderia haver mensagens doces do Evangelho na sua boca, mas o seu andar diário contradizia tudo aquilo que ele pregava. Por isso que Jesus ele vai dizer: escutai tudo que os fariseus dizem, mas não praticai as mesmas coisas que eles. Ou seja, você escuta o que eles dizem, podem escutar, mas não façam a mesma coisa que eles fazem. Por isso que eu estou te dizendo aqui, que é perfeitamente possível que uma pessoa que edifica a sua casa sobre areia constantemente, mas que na boca dela
tem uma palavra de esperança. Na boca dela tem uma palavra de graça, mas só não faz o que ela faz. Só não pratica o que ela pratica. Mas o que ela fala pode ser verdade, enquanto que as suas atitudes podem ser mentira. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Isso deve estar sempre no nosso sangue, sobre a rocha. E essa rocha, o que vai acontecer com essa rocha? Essa rocha agora ela vai sofrer intempéries da natureza. E que intempéries da natureza é essa? Chuva, vento e rio. Esses três produtos da natureza criados por Deus não foram capazes de remover a casa da rocha de uma pessoa que pratica aquilo que fala, aquilo que ouve. Não foram simplesmente capazes disso. Não teve a força de remover da pedra aquela casa, porque aquela casa ali era uma casa que ouvia e praticava. Então, ela não tinha como ser pega em alguma situação. De semelhantemente modo, aí agora ele vai para a segunda parte, ele dizendo: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Não sei quantos de vocês já estiveram na praia e viram aquelas esculturas de areia. Meu pai já viu, né? Thaís também já deve ter visto, outros irmãos também. Aquelas esculturas de areia, Thaís, que muito bonita, esteticamente atraente, feitas, você vê até com bastante cuidado, porque a areia pode se desmontar, o vento pode levar. Você vê assim figuras impressionantes. Eu cheguei a ver uma imagem de um homem que fez um castelo com um amontoado de areia tremendo. Fiquei me perguntando como é que ele conseguiu juntar tanta areia. Claro, na praia tem muita, mas ele tinha que ter tirado muita. E ele fez exatamente ali mais perto do calçadão para que a onda não levasse. Assim, e fez tudo aquilo ali, edificou um castelo sobre a areia. Mas se você for hoje lá na praia, esse castelo vai estar lá? Se tu fosses hoje, agora, no calçadão, quem sabe em algum bairro da Zona Sul, onde se costuma se fazer esse tipo de arte, essas esculturas estarão lá? Eles nem vendo que leva, eles mais mesmo. Às vezes é a própria pessoa que pisa para poder destruir longe, para não deixar. E por que não está mais lá? Porque foi edificado sobre a areia. Porque foi edificado sobre a areia. A casa, né, que foi montada lá na Quinta da Boa Vista, que está sobre a rocha, ela estaria há anos. E por que ela não sai dali? Porque está edificada sobre a rocha. Para poder removê-la dali, tem que se fazer um grande trabalho. Tem que chamar, quem sabe, o corpo de bombeiros para poder serrar parte da madeira, para poder remover, e ela não sai. Não sai não. Ali mesmo, ainda na Quinta da Boa Vista, tem o antigo casarão de Dom Pedro I e Dom Pedro II, que agora virou a biblioteca, que há pouco tempo pegou fogo. Por que aquele casarão não sai dali? Porque está edificado sobre a rocha, sobre um fundamento firme. E para nós isso também serve de um alerta, que as verdades do Evangelho têm que se fazer sentidas em nossos sentidos diários. A mensagem do Evangelho ela não pode somente fazer sentido, não pode apenas ter significância em nossa mente e não ter transbordação disso para as nossas práticas diárias. A mensagem do Evangelho, ela não pode ser apenas algo teórico, como um trabalho meramente acadêmico aqui, sem nenhuma retirada de mérito. Algo meramente teórico e nada prático. Estava dando uma olhada no mestrado que eu quero fazer, querendo Deus me abençoar, vou fazer. Estive olhando e vi que lá ele dizia: priorizamos aqui a prática do aluno dentro da igreja de Deus.
que o nosso curso possa proporcionar um melhor benefício para a igreja em que o aluno está inserido. O quê? Fortalecendo a prática. Mas quando você olha no currículo do curso, ele também tem uma parte teórica bastante grande. E por isso que a gente não deve desprezar a teoria e nem mesmo a prática. Nós temos que fazer com que ambas andem juntas. Elas têm que ser a teoria e a prática. Porque como é que você vai praticar aquilo que você não sabe? Para isso serve a teoria, para que você então pratique. Se você tentar praticar aquilo que você não sabe, a chance de você errar é muito grande. E se você não praticar aquilo que você sabe, você corre o risco de ser chamado de hipócrita. E para finalizar, recitando novamente esse texto, ele vai dizer: todo aquele. E é todo aquele. Aqui, você pode ter certeza que é todo mesmo. Não é aquele todo relativo. Todo aquele o quê? Mas é qualquer um. É todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e sopraram vento e combateram contra aquela casa que não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Casa edificada sobre a rocha, ela não vai cair porque ela está fundamentada em verdades, pregadas na teoria e vividas na sua realidade. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram contra aquela casa que caiu, e foi grande a sua ruína. Nessa noite, meus irmãos, temos que ser como o primeiro fundamento. Não somente nós que estamos aqui, mas bem como também as pessoas que nos verão nesse vídeo. Pessoas que têm a sua casa edificada sobre a rocha. Que, independentemente dos intempéries da vida, irmã Thaísa, meu pai, irmão Paulo, que independentemente das intempéries da vida, a nossa casa ela ficará enraizada, firme nessa rocha. Porque é uma rocha abalizada em prática da teoria e na verdade dessa teoria pregada. Porque só assim as nossas palavras elas terão força de sentido na nossa própria vida e na vida da comunidade do qual nós pertencemos. Jesus contou essa parábola em apenas alguns versículos. E ele, quando ele terminou isso, o resultado daquelas pessoas, admiração. Porque elas bem sabiam que poderia ocorrer, mas elas não conseguiam se rebelar porque as autoridades da época eram muito fortes e estavam mal comunadas com o Império Romano. Porque depois que Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões maravilhadas de sua doutrina disseram, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A verdade do Evangelho ela é uma só. Ela não é enfeitada por aquilo que a gente quer que o texto diz, mas o texto diz aquilo que o autor pretendeu em dizer. As aplicações são várias, mas o sentido é um só. E o sentido é que aquele que edifica sua casa sobre a rocha não cai, mas aquele que edifica sua casa sobre a areia vai passar grande ruína. E que Deus ele possa nos guardar nessa noite, que Ele possa ter misericórdia e que Ele possa nos ajudar a prosseguir por um caminho santo e agradável a Ele. Vamos orar? Nós vamos fazer